E a gente tem agora um assunto tão lindo, gente, porque na verdade o Natal é essa época especial onde a gente vive o nascimento de Cristo e com isso os nossos sentimentos afloram, né? A gente vive com mais intensidade o amor, a comunhão, a amizade, o perdão e o acolhimento. Isso tudo fica presente no nosso dia a dia. E é claro, a gente procura as pessoas mais próximas, a gente reata algumas amizades, fala com aqueles que estão distantes. Mas nesse momento eu queria que a gente pudesse lembrar também dos refugiados. Atualmente no Brasil existem 9.552 refugiados regularizados. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram mais de 89 mil solicitações de refúgio. Só que o processo é burocrático, ele é longo e criterioso. Então poucos conseguem vir e ficar efetivamente legalizado. Hoje nós vamos receber a Viviane Reis e o Ângelo Partorello, que fazem parte de um trabalho muito lindo que eu tive o privilégio de conhecer, que é a ONG I Know My Rights, uma ONG brasileira, uma parceria do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é considerada referência nacional no atendimento às crianças refugiadas. Elas vêm de zonas de grave violação dos direitos humanos. Eu recebo hoje a Viviane Reis, que é diretora e fundadora da ONG, e o Ângelo, que é fotógrafo do projeto Expressões e Histórias, para conhecer mais esse trabalho lindo. Vivi, seja bem-vinda! Obrigada, Cláudia. Eu já ouvi falar tão bem de você, com tanto carinho. Que bom que você está aqui com a gente. Ângelo, obrigada por ter vindo também. Vocês podem sentar e ficar à vontade para a gente conversar e apresentar para a turma toda que assiste ao programa esse trabalho tão lindo, né? Como é que nasceu essa ideia e o seu contato com os refugiados? Foi em 2011 que eu pude ter um contato com esse cenário lá fora do que estava acontecendo, com os conflitos, com essas violações de direitos humanos. Eu não tinha conhecimento nenhum, nem do que era refúgio. Eu tinha 30 anos, eu não sei como que eu vivi tanto tempo da minha vida alienada a esse fenômeno que acontece há tantos anos. E eu assisti uma entrevista de uma embaixadora falando sobre crianças refugiadas em campos de refúgio. Fiquei muito chocada com o que acontecia com elas. E quis entender se refugiados chegavam ao nosso país e o que acontecia com eles aqui. Verificando com as organizações que já faziam esse trabalho, com o Ministério da Justiça, eu percebi que as crianças estavam passando meio invisíveis nesse processo. Porque os recursos são limitados, as equipes das organizações que trabalham já estão sobrecarregadas. E aí eu tive essa iniciativa de abrir esse trabalho para cuidar da criança, mas assim, ninguém queria. As pessoas resistiam muito, mesmo sabendo que se trata de uma criança e o quanto de atenção elas precisam. Eles defendem muito que a gente deve ajudar a criança que está aqui, a criança brasileira. Por que a gente vai abrir um trabalho para uma criança que está chegando de fora se o nosso país tem tanto problema? Porque a gente não está destruído a esse ponto. Essas crianças estão vindo de lugares onde elas são enterradas vivas. Tem tantas famílias cristãs, por exemplo, que sofrem perseguição de extremistas muçulmanos, que se dizem muçulmanos porque não são muçulmanos, porque a religião deles também não prega isso. E eles dizem, se você não se converter, você vai morrer como Cristo. Eles não se convertem. Então, assim, são os mártires que a gente tinha antes, a gente tem hoje. Então, tem lugares, inclusive, que tem campos com pessoas crucificadas, crianças crucificadas, porque não quiseram negar Cristo. Então, assim, a gente está destruído desse ponto para dizer, não venha para cá, fique onde você está, nessa violência. E eu abri uma página no Facebook e eu brinco que, se você olhar a linha do tempo da IKMR, os 9 primeiros meses eu postava e eu curtia. As pessoas não vinham, continuavam resistindo, mas com a guerra da Síria, quando a população passou a ser de 50% de crianças, aí as pessoas começaram a ficar um pouco mais abertas. E aí elas se aproximaram, a gente começou a, de fato, tentar atender as emergências das crianças que chegavam e começar esse trabalho aqui em São Paulo. Gente, que coisa mais linda. Só para o pessoal que está em casa entender, porque quando a gente fala em refugiado, as pessoas não têm muito a ideia do que é um refugiado, né? Essas crianças, elas estão refugiadas por qual motivo? Quem elas eram? Como é que era a vida antes? Sim, a semântica é muito ruim, porque a gente fala refugiado e pensa em foragido. E foragido é criminoso. Se você cometer um crime e veio para o meu país, a gente não vai querer você aqui. Refugiado é aquele que está fugindo, para falar de uma forma resumida, para salvar a própria vida. O refugiado ele não escolhe para onde ele vai para onde ele consegue chegar, onde permitem que ele entre. Vai estar fugindo de
zonas de conflito, de cenários de guerra, perseguição por gênero, por raça, por religião, por pertencer a algum grupo social, algum grupo político. Tem pessoas que elas têm que fazer uma fuga imediata. Ela vai receber uma ligação em casa e vai dizer: o grupo está indo atrás de você agora para o extermínio. Então ela vai sair, ela tem passaporte, só ela tem um passaporte, só ela vai conseguir sair. Famílias se separam, crianças se separam. Se a sua vila começa a ser bombardeada e você está no andar de baixo, você tem 2 filhos em cima dormindo e um bebê no berço, e você tem um embaixo com você, você tem poucos segundos para decidir se você consegue subir até o primeiro andar ou se você vai ter que fugir imediatamente. Então, eles têm segundos para tomarem as piores decisões, para atravessar campos minados. Quantas fronteiras dos campos são minados? Muitas pessoas morrem, são mutiladas nos campos, nas minas. Então, as pessoas precisam entender que esse refugiado, ele está aqui para salvar a própria vida. Ele não escolheu estar aqui. Então, ele é um migrante forçado. Ele foi obrigado a sair. Então, ele já chega aqui passando por todo esse trauma. E ele não é recebido, ele é rejeitado. A gente acha que ele é um fardo, a gente acha que ele pode ser um terrorista, ou que ele é um parasita que está aqui para viver de um sistema que já não atende a nossa própria população e já estende isso para a própria criança. Eu recebo, às vezes, e-mails horríveis dizendo que essas crianças não tinham que estar aqui, que a gente ensina essas crianças que quando elas crescerem, elas vão ter que trabalhar. Então, eu acho que existe... O nosso povo não é tão acolhedor como a gente gostaria que fosse. E é um momento tão bonito a gente estar aqui hoje, nesse programa, nessa época do ano, para trazer essa reflexão. O Papa Francisco, ele é um grande ativista humanitário. E ele fala muito sobre essa causa. E ele já disse, às vezes as pessoas acham que refugiado é palavrão. Jesus Cristo não estava de férias, ele não estava a passeio. Jesus Cristo foi um refugiado. A gente já parou para pensar como Nossa Senhora se sentiu, como Maria se sentiu sabendo que milhares de crianças estavam sendo exterminadas porque eles estavam em busca do filho dela. A força que essa família teve que ter para passar por isso. Então, são essas pessoas que estão aqui. O que tem em comum Albert Einstein, Dalai Lama, Chopin? Eles foram refugiados. Então, pessoas que mudaram o curso da humanidade. A gente precisa parar de olhar para essas pessoas imaginando que elas são um problema. Elas podem trazer muita solução. A gente aqui em São Paulo atende por volta de 450 crianças. Temos um programa de emergências que as famílias apresentam. Assistência humanitária, a gente reúne as famílias que se separaram. Muitos pais vêm para cá e não conseguem trazer seus filhos. Então a gente faz campanha nas redes sociais, é uma parceria com o Acnur. Ele cuida da documentação, a gente vai em busca das passagens aéreas, então a gente reúne essas famílias. Temos um programa de educação complementar, que também ajuda essa criança na escola, onde ela sofre tanto preconceito. A gente tem professores que também não sabem quem é essa criança que está chegando, quais são esses traumas que ela está trazendo. As próprias crianças brasileiras que não entendem. A gente ajuda nesse diálogo. O pai precisa entender que sistema de educação é esse que o nosso país oferece. Temos um projeto de canto coral, onde a gente tenta resgatar a identidade cultural dessa criança, porque às vezes ela sofre tanto preconceito aqui, que ela quer ser brasileira. Então ela quer negar sua origem. Ela não se veste mais da forma com que ela se vestia, ela não ouve mais as músicas que ela ouvia. E isso é muito triste. Então, a nossa grande preocupação é a cura emocional da criança. Então, a gente vai usar todas as ferramentas das artes para poder acessar essa criança e fazer com que ela entenda que ela é bem-vinda da forma que ela é, que ela é uma grande riqueza, que a gente quer sim que ela continue lutando pela vida dela. Quando uma criança chega, Cláudia, aqui, eu sinto um grande alívio de pensar, se ela não perdeu a vida dela, a gente pode não ter perdido a nossa alma. Gente, que no lindo sentido isso. de estamos todos conectados. Que bom que ela sobreviveu, não só a um bombardeio, uma perseguição, que bom que ela sobreviveu à indiferença da gente que está do lado de cá, a nossa incapacidade de levar socorro para ela. Então a gente tem que honrar essa força que ela tem e cuidar dessa criança que está aqui. Que lindo esse trabalho. A gente tem um vídeo que mostra um pouco o que essa ONG tem feito. Vamos rodar esse vídeo para você conhecer um pouquinho mais. Um dia um homem estava andando pela praia e percebeu que havia milhares de peixes na areia. Estavam se debatendo, tentando viver, sobreviver. Vendo isso, ele cuidadosamente pegava um a um e os colocava de volta ao mar. Algumas pessoas, vendo aquilo, chegaram perto dele e disseram: "O senhor é louco. A muitos deles isso não vai fazer a menor diferença." E o homem, segurando um peixe na mão, ainda com vida, disse: "Para esse aqui, vai." A
IKMR, em parceria com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, atende por volta de 500 crianças e familiares de 12 nacionalidades, vindas de zonas de conflito e áreas de grande violação dos direitos humanos. Além da privação, exclusão e vulnerabilidade social do nosso país, essas crianças enfrentam grandes traumas, tanto físicos como emocionais e psicológicos. Muitas delas perderam família, casa, um futuro. Seja um colaborador, seja uma mãe, um pai, um irmão, um pedaço de esperança. Cuide conosco de nossas crianças e acolha uma vida que clama por você. Entre no nosso site e ajude como puder. I Know My Rights. Ou encontramos um caminho, ou abrimos um. Que trabalho lindo, Vivi, parabéns. E aí, por conta desta ONG, projetos foram surgindo, né? E aí entra o Ângelo também nessa história, que faz parte do projeto Expressões e Histórias. Então, esse projeto nasceu antes de eu conhecer a ONG. Eu estava no meu estúdio conversando com a Cláudia Saad, que foi a idealizadora do projeto, e a gente teve a ideia de fotografar pessoas de diversas áreas. Uma coisa bastante assim heterogênea, de várias idades, várias áreas, e fazer um portrait, um retrato clássico. E aí a gente pensou, mas fazer isso e o que mais? E a Cláudia teve a ideia, por isso que chama Expressões e Histórias, de cada pessoa escrever um texto que pode estar relacionado com a história da família, com a história de profissão, com o que ela quiser, é livre. Então uma página é um retrato, uma página é o texto. E aí a Cláudia acabou entrando em contato com a Vivi, e esse projeto é um livro, né? A hora que terminar são 100 fotografias, a gente já está na metade. A hora que terminar esse livro é doado para a I Know My Rights, que vai ter como um portfólio. E essas pessoas que estão no livro, de uma forma ou de outra, têm um acesso e têm uma mídia. Então são pessoas para difundir essa ideia toda que a Vivi está fazendo. São pessoas que estão agregando, né, e que estão colaborando, ajudando a divulgação. Então, Expressões e Histórias é uma forma de apoiar a ONG. Exatamente. Assim como a ONG espera que outras histórias Isso. apareçam. Quem sabe você não tem aí uma ideia, um jeito de apoiar a I Know My Rights e ajudar a essas famílias. Porque não é só criança, né? Pelo que eu estou entendendo, são famílias. É preciso que haja uma criança no núcleo familiar para fazer parte da organização, mas de forma indireta a gente ajuda todas as pessoas da família. E é importante também porque o livro acaba sendo um portfólio da ONG, vamos dizer assim, e ele é para sempre. Ele é uma apresentação, são pessoas que estão agregando isso. E para cada pessoa traz outra pessoa que traz outra pessoa. E aí a gente fez esse vídeo que vocês acabaram de assistir, que foi com a direção do Léo Liberti, que é um amigo meu. E eu fiz a direção de fotografia, a Vivi acompanhou isso. Tem esse vídeo de apresentação e tem outros com os depoimentos das crianças. Ah, eu quero ver esse com o depoimento das muito crianças. bacana, Vamos né? passar? Vamos acompanhar juntos? Abra o coração, abra os olhos para enxergar que existe uma necessidade e existe uma possibilidade de acolhimento dentro do teu peito. Vamos lá. Na verdade, a gente não sabe a história toda porque a gente veio aqui. Eu venho da Angola. E aí meu pai não tinha dinheiro, ele veio aqui no Brasil, a gente começou a estudar matemática, Aula de arte. Eu sentia muita saudade do meu pai, ele veio pra cá também. A gente tem comida, tem alegria, tem tudo. Qual é o seu nome? Alegria. Eu gosto muito de cantar. Aqui no Brasil eu tenho umas bonecas, eu vou pra escola. Quando crescer eu quero ser atriz. Eu tenho sorte de estar aqui com minha família. E ela é muito, muito legal. Somos muito felizes. I Know My Rights. Ou encontramos um caminho, ou abrimos um. Que lindo, lindo. Parabéns, Ângelo. Linda fotografia também. Vivi, que trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, te dê força, cada vez mais criatividade para buscar novos parceiros. Quem quiser ajudar, como é que faz? Quem quiser ajudar, a Cláudia também está promovendo uma campanha na Kikante, que é um crowdfunding. É kikante.com.br/expressões. Vocês ajudam com que esse projeto que ela está mobilizando agora
traga a renda, toda a renda vai ser revestida para a EQMR. E o que eu acho que é tão importante da gente deixar registrado aqui é que a Cláudia é uma visionária, então o que ela quer mostrar com esse projeto junto com o Ângelo é que o nosso povo é muito plural e que toda diversidade é bem-vinda. A gente precisa entender que os refugiados, eles podem trazer uma grande riqueza. A gente vai ver que pessoas, tantas personalidades de tantas áreas, né, Ângelo? Exatamente. De tantas descendências, estão contribuindo tanto com a construção do nosso país, eles estão aqui para agregar. Então, vamos abraçar esses irmãos e essas irmãs que estão chegando. Que lindo! Como é bom a gente poder falar de tudo isso e abrir o coração para essas pessoas maravilhosas. Leva todo o carinho e respeito a Cláudia Saad. É uma mulher de Deus, né? Especial, iluminada. Parabéns pelo trabalho, viu, Cláudia? Um beijo grande. Ângelo, parabéns. Muito bom te receber também. Parabéns pelo trabalho, Vivi. Eu já tinha ouvido falar tanto de você. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma amiga em comum contigo, que é a Karina Bittar, e ela fala de você com muito amor, com muito carinho. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, parabéns. Prazer. Obrigado. Gente, que Deus abençoe a vocês, viu? E aí é lá no kikante.com.br/expressões. Expressões. Parabéns.